Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o CAFOF, o FOF da Kinea, né? Mais um mês que a gente está acompanhando aí esse produto. É um FOF pequeno, né? 400 milhões de reais, patrimonial dele 97, a cota 93. A cota dele, assim como de todos os FOFs, né? Tanto a cota mercado quanto a cota patrimonial deram uma caminhada, aqueles descontos gigantescos que a gente estava vendo um tempo atrás já não são mais presentes. Ele pagou R$ 1 por cota, né? Fechamento de semestre, deu aquela porradinha. São 16 mil cotistas. A liquidez é até bem razoável para o tamanho do produto, né? Ele começa falando uma carta aqui para toda a parte macro e tal, tudo que está acontecendo. Não vou passar tanto por ela. Quem quiser dar uma lida, eu deixei os destaques aí. O grande ponto é que ele traz, né, os motivos, digamos assim, para essa alta, né? A gente vê estimativas do PIB de crescimento forte, isso aí deixa o pessoal mais animado, inflação em queda, a gente vê, né, o relatório trimestral, o Banco Central colocou a inflação para 23, 24, 25, no patamar de 5, 3,4, 3,1, convergindo para a meta no ano que vem e no outro. Então isso acaba animando aí o pessoal também. E aí ele comenta, né, que essa melhora da expectativa futura da inflação já começa, né, o Banco Central a avaliar reduções da Selic já a partir ali de agosto, por aí. Galera, vamos ver, né, porque tá muito incerto ainda, né? Tem muita gente falando que já vai sair em agosto, muita gente já jogando para setembro e tudo. E a gente já viu, né, que o arcabouço que era para ter foi pro Senado, ao Senado devolveu para a Câmara e a Câmara não votou, vai votar só lá para agosto. Então, assim, pela minha opinião minha, enquanto o arcabouço não tiver aí resolvido, eles não vão cortar. Vamos ver, a gente fica acompanhando. Ainda tem muito barulho aí até a gente ter uma definição disso, né? Ele até comenta sobre a questão do arcabouço e tudo mais, né? E a gente fica acompanhando. O Senado, um ponto, né? O Senado tinha afrouxado alguns pontos do arcabouço e muito provavelmente a Câmara dos Deputados deve revogar o que o Senado fez. Então a gente fica de olho nisso também. Ele faz um comentário sobre a reforma tributária que, para os fundos imobiliários, assim, a priori, não impacta assim muito. Não. Tem alguns impactos que que eu venho comentando muito com os membros do canal, mas a priori isso não é algo que vai dar dor de cabeça. A grande questão de reforma tributária é quando eles apresentarem a reforma sobre a renda, né? Essa primeira foi sobre o consumo, a gente vai ver a sobre a renda. Essa sim a gente tem que ficar esperto, mais esperto, né? Pra gente ficar acompanhando o que vai acontecer. Aí ele comenta também que esse conjunto de tudo que aconteceu aí nos últimos meses foi positivo, a questão da renda, dos ativos de renda variável, o IFIX subiu bem, né? E a gente vê aí, ele coloca, ó, nos últimos 12 meses o CAFOF teve um retorno, variação de preço e dividendos de 36%. Então ele comenta, olha só a variação do mês, os setores, o que subiu mais, o que subiu menos, né? A gente consegue ver cada um dos setores aqui, sendo que FOF foi o que vai maior alta do mês. E aí ele coloca o total return dos últimos 12 meses, né? Desde do dia 30 de junho do ano passado. O fundo subindo 36%, o IFIX subindo 13%, e vocês sabem que o IFIX é um índice de total return, então ele considera a variação de cotas mais dividendos. E os outros FOFs 25%. Então a gente vê, né? O CAFOF aí com alfa considerável em relação a esses indicadores aqui. A cota patrimonial de mercado, o patrimonial subiu 6% no mês, 6,7%. A cota mercado subiu 8,54%. Né? É aquela coisa que eu falava com vocês lá atrás sobre o duplo desconto, né? A cota. Quer ver? Acho que tem um negócio de duplo desconto aqui. Deixa eu ver se eles já tiraram. Não, tá aqui, ó. Aqui fica fácil de explicar. A cota do fundo lá atrás, ela tava aqui assim, ó. Vou botar um valor aqui teórico. Tava aqui assim, a cota a mercado, a cota patrimonial tava aqui assim, né? Um exemplo teórico. Aí você tinha um potencial de duplo desconto, era daqui até aqui. Aí dava aqueles potenciais de mais de 40% e tal. Aí o que aconteceu? A cota do fundo andou desse patamar. Eu não lembro, cara. Tô usando um valor aqui
didático para vocês. A cota saiu daqui e foi até os 93,01. E nisso, o patrimonial também subiu. Porque é aquela coisa que eu falava com vocês, que a cota, o patrimonial estava aqui, a cota mercado estava aqui, muito dificilmente o fundo iria subir isoladamente e o patrimonial iria ficar parado. Geralmente o FOF sobe na alta do mercado, no oba-oba. Então o que ia acontecer? Nunca ia acontecer, nunca assim, difícil falar, mas muito provavelmente não iria acontecer esse movimento somente. Aconteceu o movimento desta forma, a cota foi subindo e o patrimonial foi subindo junto. Sendo que no último mês a gente viu que a cota mercado subiu mais que o patrimonial. Então esse gap que existia aqui, ó, ele fechou um pouquinho, mas as duas cotas estão andando juntas. E aí a gente consegue ver que hoje a diferença do patrimonial já é bem menor do que já foi no passado. Porém, quando tudo que tiver dentro do CAFOF atingir o patrimonial, a cota patrimonial do CAFOF vai estar nesse valor de 108. Então, hoje o seu duplo desconto é do valor de 93 até 108, que dá esse valor de 16,7% que está aqui. Já foi muito maior, claro, já falei isso com vocês, mas assim, o bonde andou, mas ainda não andou totalmente. Um potencial de ganho de quase 17%, fora dividendos. Até que não tá ruim, não. Vamos lá. Ele pagou R$1 por cota, sendo 75 cents de rendimento recorrente e 25 de fechamento de semestre, né? Que a gente tem que distribuir o lucro do semestre, aquela coisa toda. Então a gente vê. O gestor trouxe um guidance pra gente até o final do semestre, que vai ficar variando entre 70 e 80 cents. E a gente fica de olho. E a expectativa, ó, tá vendo aqui? Aqui a expectativa é que mantenha 75 até o final do ano. Claro que pode ter alguma variação no mês pagar menos, no outro mês pagar mais. Algum trade que o gestor porventura venha a realizar. E a gente comenta. Olha só que interessante. Ele ainda, nesses primeiros 6 meses, ele ainda não fez nenhum tipo de ganho de capital nessa janela de tempo aqui, ó. O único ganho de capital que ele fez foi esse aqui, ó, de 9 cents no semestre inteiro. Então, cara, o fundo distribuiu uma penca, gerou uma quantidade de dinheiro considerável, e o que teve de ganho de capital foi ridiculamente baixo. Foi praticamente 10% do que ele entrega em um mês. Então, pra vocês verem, né? Como é que o fundo ainda não começou a fazer nenhum tipo de giro. Aqui o desempenho versus o IFIX e tudo. A gente já falou bastante da análise de upside. E um ponto que eu destaco aqui para vocês é o setor de CRI, que tem muito FOF. Isso não é nem o caso para esse fundo aqui, mas tem muito FOF que está extremamente empapelado. Esses caras não vão ter um potencial de ganho muito grande, porque a cota dos fundos de CRI, quando está com desconto grande, é 15%. Né? Você não vê, por exemplo, um fundo de CRI ser negociado a metade do valor patrimonial, a não ser que sejam esses fundos problemáticos, que a gente nem precisa perder tempo falando dessas tranqueiras, mas de fundos normais, você não consegue ver. Não é igual tijolo que você consegue ver, por exemplo, claro, vai depender muito, mas você não consegue ver, por exemplo, um JSRE, estava quase metade do preço, um SARI ainda está para quase metade do preço, ainda tem alguns fundos com descontos elevados, né? Por mais que muita coisa andou. Então, a gente vê aí essa questão toda envolvendo os potenciais de ganho. Então, tá aqui, ó lá, olha só. Segmento, escritórios, upside potencial, 38%. Shopping varejo, 20%. Logística nunca esteve com descontos tão elevados, mas está aqui. Renda urbana 6%, CRI 9%. Então, olha só como é que o usador de escritórios ainda tem um potencial gigante, né? Isso dentro considerando a carteira dele. A liquidez foi boa, de 1 milhão aí, sendo que o volume médio do negócio é R$400, né? Galera negociando aí um pouco mais de 5 cotas, 5, 6 cotas. Alocação do fundo, super alocado, sem nenhum tipo de caixa, bem alocado entre a estratégia tática e imobiliária. Tática é o que ele quer girar, então, cara, quando ele começar a girar, vai ter bastante coisa para ele efetuar esse giro. Como o fundo está posicionado hoje, a gente vê aí cada um dos setores. E a carteira dele, que é uma carteira ok, tem uma outra coisinha que eu torço o nariz, mas no geral é uma carteira bem organizadinha, e a gente vai acompanhando aí a evolução nos próximos meses. Olha que interessante isso aqui, ó. A gente tem o histórico do patrimonial dele, cota patrimonial, desde setembro do ano passado. Ó, patrimonial 100, aí foi caindo, chegou a bater R$87. R$86. Hoje o patrimonial tá 97. Só o patrimonial andou R$10. Então, pra vocês verem,
né? Como é que a cota caminhou bem. Enfim, galera, é isso que a gente tem pra comentar aí do CAFOF, espero que vocês tenham gostado. É aquela coisa que eu falo com vocês, fiquem de olho nos FOFs, que estão muito empapelados. Esses aí vão ficar meio travados para fazer grandes ganhos de capital e tal, porque é aquela coisa, o FOF, lá atrás, quando ele se empapelou pra caramba, ele fez uma escolha. No momento fazia muito sentido, porque a gente tinha inflação sinistra, pau quebrando, aquela coisa, dava pra fazer umas arbitragens fácil aí nas emissões e tudo, tava legal. Só que a hora que o FOF empapelado, ao ver os descontos no papel, no tijolo, não fez nada, não fez a troca de posição, e a inflação agora caminhando para um certo controle, esses fundos deixaram a oportunidade passar de fazer ganho de capital gigantesco. Imagina, o exemplo que eu gosto de usar aí de desconto elevado era o JSRE, que, pô, beleza, você pode não gostar do fundo, que seja, tal, mas é um fundo gigante, é um fundo grande, muito grande, que estava quase metade do preço. Se ele volta pro patrimonial, quem comprou lá embaixo, cara, vai ganhar quase 100% de ganho. Então, assim, FOFs que fecharam os olhos para essas oportunidades aí que estavam no tijolo, estão deixando dinheiro na mesa. Mas é isso aí, né? Vamos ver. A gente tem que. O fundo, galera. Por isso que eu falo com vocês que eu gosto de FOF pequeno, porque o FOF pequeno ele consegue. Na hora que precisa se empapelar, ele empapela. Na hora que precisa entijolar, ele entijola e segue a vida. Ele não precisa ficar travado, ele não fica preso em alguma posição, entendeu? Então, por isso que eu falo com vocês que eu dou preferência para produtos pequenos. FOF aí até 500 milhões funciona muito bem. Começou a passar disso, já fica um pouco travado. E é isso aí. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Fui.